aí, Vitória, já que daí tu não saiu na... Quer que eu fale de novo? Boa noite, fala. Tá. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Vitória, a gente está na 5ª edição da Semana Acadêmica da Escola Politécnica, nesse ano de 2020. A gente traz como temática, então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Em nome da comissão organizadora, a gente gostaria de agradecer a presença e o prestígio de todos vocês. Saibam que esta semana foi planejada com muito carinho e muito empenho de toda a nossa comissão. No chat do evento ter um formulário. Este formulário é a ata de presença, para que a sua presença seja registrada. Pedimos, então, que você preencha o mesmo. O formulário fica disponível somente durante o horário desta atividade, sendo assim das 10 às 22 horas, não sendo possível preencher depois. Pedimos a gentileza de que fiquem com suas câmeras e microfones desligados durante a fala de nossos palestrantes. Perguntas podem ser colocadas no chat, que ao final do evento serão respondidas. Passo então a palavra para o professor Carlos, que será o mediador do evento, ODS 12, uma visão sobre demandas de consumo atual e o papel das produções responsáveis e sustentáveis. Ok, Vitória, então agora de novo, muito obrigado pelo convite de estar mediando esse painel, né? Para mim, como eu disse antes de começar a gravar, é uma honra quintuplicada, porque estar presente em todas as semanas acadêmicas unificadas da Escola Politécnica, a gente já, no ano anterior à primeira semana acadêmica, nós tivemos a primeira semana de engenharia, então ali a gente começou a construir essa proposta, que vem sendo cada vez mais sucesso, né? E a organização dos alunos mostra a grande capacidade que vocês têm de agregação e trazer, né, temáticas que a gente não consegue muitas vezes desenvolver de uma forma aprofundada na sala de aula. Com relação a esse nosso painel e a temática desse painel, onde a questão da ODS 12 vem como ponto de partida, o nome da atividade, né, para a gente pensar em uma visão sobre demandas de consumo atual e o papel das produções responsáveis e sustentáveis, né? Então, a ideia da nossa atividade, já tínhamos dividido essa questão com todos os painelistas, né? E agradecemos, então, a presença, né, dos três que prontamente aceitaram, né? A Luísa Tondo, o Luiz Grilo e o Acha, que eu vou apresentá-los à medida que chamar cada um deles para as suas falas, tá? Então, a ideia aqui é debater tendências e principais dificuldades de atingirmos uma produção e um consumo mais responsável. Para quem não conhece a ODS 12 ou não tenha tido a oportunidade de ler, né, qual é o que ela traz, né? Eu diria assim que eu e o Asher, que somos do século passado, e aí não tem como enganar, né, Asher? A Luísa e o Luiz eu não tenho certeza, mas talvez, acho que também. Mas enfim, mas nós fizemos nossos cursos de engenharia no semestre passado, numa perspectiva em que essa ideia de prevenção da poluição, de produção mais limpa, sustentável, responsável, ela não estava no, né, na mesa, digamos assim. Então, a ODS 12, né, ela traz como proposta, né, para alcançar suas metas, mudar padrões de consumo e produção, né, que considera-se como medidas indispensáveis na redução da pegada ecológica que nós, seres humanos, né, Homo sapiens, trazemos para o meio ambiente. Elas são a base do desenvolvimento econômico e social sustentável. Essas metas visam a promoção da eficiência do uso de recursos energéticos naturais, da infraestrutura sustentável, do acesso aos serviços básicos. Além disso, tem como objetivo priorizar informação, gestão coordenada, transparência, responsabilização dos atores consumidores de recursos naturais como ferramenta-chave para o alcance de padrões mais sustentáveis de produção e consumo. Ou seja, ela já na sua definição como ODS 12, ela já coloca nós todos, sem diferenciação nenhuma, como responsáveis para atingir os seus objetivos.
Então, os objetivos, as metas desse objetivo, né, trazem desde racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que traga uma reestruturação fiscal, né, em toda essa perspectiva de que processos geram maiores impactos ambientais, desenvolver e implementar ferramentas para monitorar esses impactos, num setor, por exemplo, que é a questão do turismo sustentável, apoiar países em desenvolvimento que fortaleçam a capacidade científica e tecnológica, né? Acho que aqui tem também aquela ideia de que o problema está nos países em desenvolvimento, quando a gente sabe que uma boa parte, ou grande parte, talvez, dos problemas estejam em países desenvolvidos, que, na verdade, terceirizaram a sua poluição para os países em desenvolvimento. Até 2030, né, que a gente tenha informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e um estilo de vida em harmonia com a natureza. Daqui a 10 anos apenas, é um desafio enorme. Práticas de compras públicas sustentáveis, que incentive empresas a adotar essas práticas sustentáveis, integrar informações em seus ciclos e relatórios, né? A gente ainda tem muita empresa que não faz isso, não deixa isso de forma transparente. Que até 2030 a gente tem uma redução substancial da geração de resíduos por meio da prevenção, da redução, da reciclagem e reuso. Então, nessa sequência, que até esse ano, né, um dos itens aqui, seria alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, de todo o ciclo de vida desses, né? Nós já estamos, então, certamente aí com alguns atrasos. Reduzir significativamente a liberação desse para o ar, água e solo. Tá? Não sei se vocês sabem, mas como eu faço parte do comitê dos Sinos, houve um rompimento de uma barragem, de um sistema de tratamento de esgoto, água, né, na parte mais alta do Rio dos Sinos, e grande parte desse lodo contaminou. Isso aconteceu hoje de manhã, contaminou o rio. Quer dizer, a gente infelizmente ainda está com essas fragilidades, né, nesses controles dos nossos resíduos. Reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, reduzir as perdas de alimentos ao longo da cadeia de produção até 2030. Alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais, e implementar o plano decenal dos programas sobre produção e consumo sustentáveis. Bom, esses são alguns das metas, né, que estão presentes no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, né, ODS 12. E aí, então, eu abro a palavra para a nossa primeira convidada, que é a Luísa Tondo Vendruscolo, né? A Luísa, ela é mestre em administração pela USP, se graduou em administração também, mas pela URGS, tem um MBA em gestão financeira e controladoria pela FGV, e tem aí aproximadamente 15 anos de experiência na área administrativa financeira e fundou a startup Biopolix com os objetivos de buscar trazer soluções da biotecnologia para a sustentabilidade, né? Biomateriais escaláveis e fontes renováveis e até 100% biodegradáveis, né? Então, eu passo a palavra para Luísa utilizar os seus 15 minutos de fala. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, agradeço o convite da comissão organizadora da 5ª semana de acadêmica e vou compartilhar aqui minha apresentação. Só me dá um ok quando tiver. Foi? Ainda não, Luísa. Ainda não, Luísa. Só está na tua área de trabalho. Só um minutinho. Agora sim, Luísa, está funcionando. Deixa eu tirar Isso aqui para colocar aqui. Certo?
Certinho. Então, boa noite a todos, obrigada, né, pelo convite dessa apresentação. A Biopolix está bem alinhada com o ODS 12, que o professor Carlos já apresentou com riqueza aí das metas, e é sempre bom, ainda, né, a gente tem 10 anos para essa Agenda 2030 e muita gente não conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vou falar um pouco como a Biopolix tem buscado contribuir com essa agenda. O problema que a gente tem hoje como humanidade são as 350 milhões de toneladas de plásticos produzidas a cada ano. Elas em si não são um problema, o plástico é um material riquíssimo, deu muito conforto para a humanidade, né, outras aplicações. O problema é que menos de 10% desse material é reciclado e menos de 1% é biodegradável. A Ellen MacArthur, que é uma fundação que estuda essa questão da economia circular, fez um levantamento que nós estamos desperdiçando ao não reutilizar esse material cerca de 120 bilhões de dólares ao ano. E se ainda considerarmos um estudo ambiental, são cerca de 40 bilhões de dólares para tirar esse material da natureza. Trazendo um pouquinho os dados para o Brasil, a WWF ela fez um estudo também que estima que cada brasileiro produz cerca de 1 quilo de lixo plástico por semana. Então, o Brasil fica em quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. E ainda na pandemia, esse dado deve ter aumentado. E trazendo ainda essa questão da reciclagem, né, o Brasil ainda apresenta 1% desse plástico reciclado, bem abaixo da média mundial. Os problemas que a gente encontra da poluição plástica, né, a gente já viu vários estudos mostrando que as espécies marinhas estão contaminadas, e hoje mesmo a gente tem enchente em São Paulo, né, então esse problema não está tão longe da gente. O que está começando a surgir, além dos problemas da poluição da vida marinha, dos oceanos, é a poluição consumida pelos seres humanos. Então, aqui eu trago um estudo acadêmico, né, que encontraram microplásticos nos órgãos humanos. E isso, por que a gente fala ainda em estudo? Porque ainda não está confirmado o potencial prejuízo que tenha para a saúde, não só de nós consumindo os animais marinhos, mas também consumindo microplásticos na nossa alimentação. Então, visando isso, nós fundamos a Biopolix, que é uma startup de biotecnologia. Nós utilizamos a biotecnologia para sustentabilidade e desenvolvemos biomateriais escaláveis a partir de fontes renováveis e até 100% biodegradáveis. O que significa isso? Todo aquele montante de plástico que não é reciclado, que vai para aterro, a gente está falando de plástico convencional, que é a parte de baixo aqui desse quadrante, que é de fonte fóssil e não biodegradável. Já existem algumas alternativas que são chamados os bioplásticos. Alguns são de fonte renovável e não biodegradável, que são os oxibiodegradáveis, que causam um problema ainda maior, que são os microplásticos, que eles se degradam, mas causando ainda maior dificuldade de fazer a limpeza do meio ambiente. E os bioplásticos de fonte renovável e biodegradável, que é onde a Biopolix se encontra. É o melhor quadrante e muito espaço para crescer ainda para substituir os plásticos convencionais. E se o plástico é tão ruim, e por que a gente não vê muitas alternativas de plásticos biodegradáveis? Porque é um desafio tecnológico transformar um biomaterial em um produto que é escalável e utilizado na indústria transformadora. E esse era o desafio tecnológico da Biopolix também.
Como o professor Carlos falou, eu sou administradora, mas a minha sócia é química industrial e ela já havia desenvolvido um biomaterial também não escalável. Então, nós unimos esforços para conseguir fazer o desenvolvimento desse biomaterial escalável e aplicado para a indústria. A Biopolix foi fundada, então, em 2016, quando nós entramos na incubadora Supera. Em 2017, nós ganhamos um edital de inovação do Senai, e até o final do ano passado, nós ficamos no desenvolvimento dessa matriz biopolimérica para que originasse o produto, a biorresina, e no início desse ano nós conseguimos fazer o registro dessa biorresina. Passamos por diversos programas de aceleração, temos vários parceiros, e este é o resultado do nosso desenvolvimento. Esse grânulo, que é a matéria-prima para os transformadores de plástico, com diferencial de ser 100% biodegradável, ter uma produção limpa, ele é de fonte renovável, foi desenvolvido em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Polímeros, aí de São Leopoldo, e o desenvolvimento foi específico para filmes flexíveis. Aqui a gente tem algumas fotos, né, de como essa biorresina está pronta para o sistema de máquinas existente. Porque também, falando de ODS 12, a gente não pode considerar uma realidade, uma indústria de transformação de plástico tão tradicional, mudar todo o maquinário para atender a produção de uma biorresina. Então, essa biorresina foi pelletizada, ou seja, ela fica numa forma que os transformadores de plástico podem utilizar e são transformadas depois em filmes flexíveis, o bioplástico. Essa matriz biopolimérica nanoestruturada, ela pode ser modificada através da biotecnologia. E isso, misturando com outros materiais, pode gerar outras aplicações. E é nisso que nós estamos trabalhando agora. Já trabalhamos no processo de injeção dessa biorresina para que ela possa atender outras gamas de produto. No processo de extrusão se faz o filme flexível e o processo de injeção nós podemos obter, então, utensílios e embalagens rígidas. Aqui são alguns exemplos da aplicação de filmes flexíveis ou plásticos rígidos. E como tema, né, desse painel, o professor já explicou muito bem o consumo e produção responsáveis, mas a gente observa que todos os ODS estão interligados, né? A Biopolix, além de contribuir para o ODS 12, também contribui para o 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Por quê? Porque ela reduz o uso de matérias de cultivos alimentares para a formação de bioplástico, que já existe, e também pode ser, o bioplástico da Biopolix pode ser utilizado nas culturas que usam mulching, que é aquela cobertura que assegura, por estudos, até 20% de maior produtividade das lavouras. Água potável e saneamento também é um ODS abordado pela Biopolix, porque ela economiza esses recursos hídricos no processo da biorresina. Indústria, inovação e infraestrutura está alinhado pela conscientização dos novos processos e pela possibilidade, oportunidade de mudar uma indústria tão focada no plástico de fonte fóssil. Também temos a questão da mudança do clima, que é altamente influenciado pela poluição, proteção da vida marinha, que impede, né, o bioplástico da Biopolix não vai para os mares, e como eu disse, a gente já está vendo estudos que comprovam que esses microplásticos, além dos oceanos, estão poluindo as terras. Então, aprofundando um pouco mais no âmbito do ODS de produção sustentável, né, e responsável, nós temos a fonte renovável, que é obtida através de um processo bacteriano, a não geração de resíduos, porque esse biomaterial é biodegradável e compostável, então ele pode ir para aterros, e o biomaterial está
de acordo com a economia circular, que não vê a possibilidade, prevê a redução de resíduos ou de reaproveitamento completo desse biomaterial. No processamento, nós também podemos destacar o ODS 12, falando que não é necessária a mudança do maquinário, e nós temos um processo limpo que não gera resíduos, ou seja, ele não usa solventes no processo. A Biplast hoje tem uma questão muito forte na questão do processamento de resinas, que qualquer grânulo que vá para o esgoto, ele é um futuro microplástico que segue poluindo. Hoje nós vemos uma oportunidade de mudança, né? Já existem bastante leis para banir o uso de plástico, especificamente no exterior, mas temos alguns projetos de lei no Brasil também. Foi muito falado do canudinho, mas tem outras metas, né? Inclusive a Agenda 2030 propõe que todo o plástico seja reciclável até 2025. E grandes marcas estão repensando a sustentabilidade. A gente tem visto movimentos na questão de embalagens recicláveis, de economia reversa, né? E o que tem crescido bastante são os consumidores conscientes. Uma pesquisa da Acato mostra que de 7 de 10 consumidores já pensam em sustentabilidade no seu hábito de consumo. Hoje, a Bioporix busca, então, parceiros estratégicos, grandes indústrias para a produção e aplicação da biorresina. E estamos à disposição para qualquer dúvida, para quem quiser fazer essa mudança conosco. Obrigada. Muito obrigado, Luísa, pela tua apresentação. Eu vou, de imediato, já passar para o nosso próximo painelista e chamo, então, o Luiz Grilo. O Luiz Grilo é graduando em processos gerenciais pela FGV ou quando foi graduando que atuou como coordenador de empreendedorismo? Ele é idealizador e fundador da Residual, empresa de tecnologia que atua no mercado de logística reversa e economia circular, e tem participado aí, né, de programas de aceleração, Lemonade, Startup Tech, TechMall, CDMG. Em 2007, venceram o Campeonato de Estudantes Empreendedores e representou o Brasil na final na Alemanha, diante de 55 outros países. Acho que talvez foi o mesmo evento que teve um grupo da Unicinos, não? Exatamente. Acho que foi com a Fabiane. Isso. Que está, inclusive, tem uma startup no Tecnocinos. Ou tinha. Bom, muito obrigado, Luiz, pela tua presença. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Assim como o Carlos apresentou, eu sou o Luiz Grilo, da Residual. E aqui eu venho compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo nesse segmento de resíduos e também compartilhar um pouco da nossa visão e aprendizados. Vou compartilhar minha tela para vocês. Acredito que deva chegar aí nos próximos segundos. Se alguém puder me confirmar, por favor. Já está aparecendo já. Já está. Isso. Legal. Então, a Residual é uma empresa de tecnologia que atua com uma solução de logística reversa inteligentes. Nós desenvolvemos um modelo que viabilize que grandes fabricantes e entidades gestoras estejam de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A nossa empresa começou como um projeto de iniciação científica lá na UFMG, em Belo Horizonte. O nosso primeiro produto era um sensor para lixeira. O grande objetivo desse sensor era avisar quando aquela lixeira precisava ser coletada. Com o tempo, a gente saiu desse campo, né, desse hardware, desse campo de IoT, e fomos para a área de softwares, em que aplicamos, né, o desenvolvimento de softwares para as empresas coletoras de resíduos. Nós construímos um primeiro modelo, que foi lançado em 2017, que reduzia em cerca de 43% o tamanho das rotas para coleta e reciclagem de resíduos. Com isso, a gente viabilizou
que mais empresas, né, estivessem com um grande número de coleta de resíduos, sem demandar um custo operacional tão complexo, né, para atender essa demanda. A partir desse software, a gente expandiu também a nossa solução para outros softwares e aplicativos, e hoje a gente chegou no nosso modelo concreto de logística reversa inteligente. Atualmente, nós gerenciamos mais de 50 mil pontos de coletas espalhados pelo Brasil, distribuídos em mais de 500 municípios. A gente atua hoje com grandes empresas. Eu trouxe aqui 2 cases para compartilhar um pouquinho para vocês sobre como que é essa solução. Mas antes eu vou falar sobre a nossa proposta, né? A gente pega, então, um modelo tradicional de logística reversa com engajamento do consumidor. Então, o consumidor vai até o ponto, né? Faz o descarte do resíduo, vai o operador, faz a retirada, faz a triagem do material e ele vai para a reciclagem. Nós assumimos todo esse processo para os nossos clientes e controlamos por meio das nossas tecnologias. Então, a gente tem um aplicativo voltado para o consumidor, tem a tecnologia no ponto de venda, que gera uma bonificação para cada descarte realizado naqueles pontos de entrega. Temos a rede de operadores que atendem a esses pontos, eles realizam a triagem e a gente controla também todo esse processo até a destinação do resíduo. Tudo isso por meio do nosso suporte e das nossas tecnologias que providenciam um rastreamento ponta a ponta da cadeia do resíduo. Com isso, né, a gente faz essa solução completa, desde a instituição do programa de logística reversa, que é a criação da identidade visual, nome, critérios técnicos que o compõem, até a estruturação do ponto para recebimento do resíduo, operação da coleta e transporte, reciclagem, e no final a gente faz o nosso papel de entidade gestora, um rastreamento e o controle de todas essas ações. Eu trouxe aqui 2 cases, como eu mencionei anteriormente. O primeiro deles é com a Cargill, que tem um programa LISA, Ação Renove o Meio Ambiente. É um programa focado para reciclagem do óleo de cozinha usado. Esse programa opera desde 2011 e ele tem um modelo híbrido de logística reversa. Ele atende desde os consumidores, por meio dos ecopontos distribuídos pelo Brasil, como também ele viabiliza a coleta em grandes redes de fast food que geram óleo de cozinha na sua operação. A gente gerencia toda essa logística a nível Brasil, hoje são mais de 1.000 pontos nesse programa, e todo o óleo coletado, ele é tratado e destinado para a produção do biodiesel, uma energia renovável, fechando assim esse ciclo. Eu trouxe aqui algumas imagens dos pontos. Esses aqui são 2 pontos que estão distribuídos numa rede de supermercado de atacadistas, que fica em São Paulo, e aqui também eu trouxe esse ponto que fica numa escola estadual de São Paulo. Aqui nessa rede atacadista, a cada 4 litros de óleo usado que você leva, você ganha o benefício de um óleo novo, 1 litro de óleo novo. Então, é um desafio que a gente tenta sempre viabilizar nesses programas de logística reversa, de ter um benefício ali para o consumidor, para garantir, né, um bom resultado e engajamento no programa. Essa ação que a gente tem com a Cargill, ela já dura aí, ela já está há 9 anos no mercado, está presente em mais de 200 cidades, como eu disse, com mais de 1.000 pontos distribuídos. Um outro case que eu trouxe aqui para compartilhar é o nosso projeto com a Subnil. É um projeto recente, a gente começou ele ano passado, e aqui foi um desafio bem interessante, né? A gente recebeu uma demanda para construir do zero um sistema de logística reversa para embalagens e tintas mobiliárias. E aqui a gente fez um modelo em que tem uma estrutura que é implementada nas lojas de tintas, então tanto os consumidores conseguem engajar com o programa, pegar o seu benefício, receber o certificado da destinação, assim como os pintores, né? Acaba que esse programa gera um certificado que os pintores passam a ser considerados sustentáveis, uma vez que todo o resíduo que ele gera ali após a realização do seu serviço, ele destina para esse ponto de reciclagem. E assim a gente viabiliza, então, a logística reversa de embalagens, aí entra embalagem metálica, embalagem plástica, e também da sobra de tinta. A sobra tem um comportamento interessante, que quando ela está no estado adequado, a gente faz a doação desse material para a ONG Teto,
e quando ela está no estado que não é mais tão legal assim de se trabalhar, ela vai para coprocessamento, processo em que a gente utiliza o poder calorífico ali daquela matéria através da combustão em fornos nas indústrias. Hoje a nossa solução, a gente trabalha sempre em 3 etapas. Então, primeiro a gente constrói o programa de logística reversa, faz toda a estruturação necessária, desde critérios, partes jurídicas, legislações que são atendidas pelaquela ação, até a execução do projeto piloto, que dura em média 6 meses, e aí as variáveis que a gente tem na nossa solução é número de regiões que o programa atinge e também números de pontos de coleta. Bom, esse é o conteúdo que eu preparei aqui para trazer para vocês. Hoje falando, né, assim como o Carlos trouxe ao início da sua fala, sobre tendências e dificuldades que a gente vê no mercado, começando pelas tendências. Então, uma coisa que a gente sentiu aqui no mercado é uma aceleração das empresas diante das ações de sustentabilidade, principalmente em logística reversa. Isso por alguns motivos, né, dessa mudança, como a Luísa comentou anteriormente aqui a minha fala, do consumidor, então dessa mentalidade das marcas, o próprio exemplo do canudinho já é algo que quando a gente começou a Resida, a gente não imaginava que um dia iria chegar nesse nível, né, de proibição mesmo, quanto também a valorização que tem se dado no mercado pela matéria-prima reciclada. Então, entrando já no aspecto de economia circular, tem sido muito valorizada e hoje os produtos, né, feitos de forma sustentáveis acabam que já tem mais valor, tem um ticket maior do que um produto feito muitas vezes com uma matéria não sustentável. Além disso, a gente vê uma tendência forte na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é uma lei que está aí há alguns anos, aos pouquinhos avançando, e ano a ano ela se torna mais agressiva, e é uma legislação que fala sobre a responsabilidade que todos temos, principalmente os fabricantes, em viabilizar a reciclagem dos resíduos gerados pós-consumo pelos consumidores. Então, a nossa proposta de solução, que é essa logística reversa inteligente, vai de acordo com o que cita a PNRS, e assim a gente viabiliza, então, que essas empresas estejam cumprindo ali no âmbito estadual, municipal ou federal, o que essa legislação diz. Por último, para concluir aqui na minha fala, uma última tendência é essa parte dos impactos, né, de relatórios ESG, que é a parte social, governamental e ambiental. Então, principalmente as maiores empresas que têm ações na Bolsa, os investidores começaram a se atentar a isso muito agora nesse período pandêmico. E sobre as dificuldades, então aqui a gente está falando, mais uma vez, me embaso aqui nos dados tragos pela Luísa, né? Ela mostrou bem o cenário que a gente tem ali de desperdício do plástico, então de tão pouco que é reciclado e o potencial de renda que ele poderia gerar para a nossa economia, e essa realidade do plástico, infelizmente, ela é a realidade da maioria dos materiais gerados no nosso país. Hoje o Brasil recicla em média de 3 a 4% de tudo que é gerado aqui, e ainda temos mais da metade de todas as cidades do Brasil destinando seus resíduos para lixões a céu aberto. E o que a gente quer é realmente mudar essa realidade. A gente está aí há 5 anos e meio trabalhando nesse segmento de resíduos, com o nosso propósito, né, de cuidar do lixo do Brasil, fazer com que o nosso país não fale mais lixo, né, não tenha mais o porquê utilizar essa palavra, e sim a gente vire essa chavinha, pare de desperdiçar esse material que hoje representa impactos negativos no meio ambiente, no meio social e no meio econômico. É esse conteúdo que eu trouxe aqui, pessoal. Depois fica aberto as perguntas. Luiz, muito obrigado pela tua fala. E já vou passar a palavra para o Asher, mas antes eu vou apresentá-lo. Bom, vou fazer só uma partezinha aqui, porque esse é um momento bastante importante. Há um mês atrás, estava eu na Federal da Bahia, e aí sendo apresentado pelo Asher num webinar lá,
e agora temos o Asher aqui, eu com a possibilidade de apresentá-lo. Lá ele me deixou emocionado, não sei se eu vou deixar ele também, mas enfim, é uma grande honra aí ter o Asher, porque o Asher é engenheiro civil pela Technion, que é o Instituto Tecnológico de Israel, 74, é mestre e doutor na engenharia química, por tecnologias ambientais, na University of Manchester Institute of Science and Technology, UMass, em 96, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer. E depois, na volta dele ao Brasil e na minha volta, a gente em seguida, eu tive a oportunidade de ter o Asher como meu, digamos assim, né, numa palavra do século XXI, mentor em produção mais limpa. Então, a gente trouxe, o Asher construiu na Universidade Federal da Bahia, talvez o grupo de pesquisa mais forte no país, chamado Rede de Tecnologias Limpas, TECLIN, né, na introdução, né, desse programa, dos seus conceitos e tecnologias limpas em empresas, instituições públicas no estado da Bahia, e também em outras parcerias que construiu, em diversos projetos que desenvolveu. O Asher é professor titular da Escola Politécnica da Universidade da Bahia, né, aposentado desde o ano passado, como ele colocou há pouco. Ocupou também o cargo de decano pro tempore do Centro de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Foi criada em 2013 e tem uma vasta produção científica, né, em periódicos e anais e eventos, e as suas áreas de atuação fortemente na engenharia sanitária e ambiental, com prevenção da poluição, com ênfase em produção limpa. Meus alunos vão entender a minha entonação aqui. Capacitação e transferência de tecnologias, análise do ciclo de vida, ecologia industrial, otimização ambiental de processos industriais e urbanos, gerenciamento ambiental, uma gestão do ciclo do nitrogênio, e desenvolvimento e transferência de tecnologias limpas. Então, Asher, muita honra, obrigado pelo teu aceite imediato e estar aqui para compartilhar aí a tua experiência, a tua história nesse debate em relação ao DS12. Ok. Muito obrigado pelas suas palavras, Carlos. De fato, né, a gente já se conhece há algum tempo, né, como eu posso dizer, desde o século passado, e a gente tem tido a oportunidade de trocar muitas ideias, né, da gente se alimentar mutuamente com iniciativas que cada um de nós desenvolveu. Já tivemos muitas participações em conjunto também. Queria saber se minha apresentação já está sendo vista. Sim, está aparecendo. Ok, perfeito. Bom, eu primeiro quero parabenizar a Luísa e o Luiz pelas apresentações deles. Eu acho que é muito emocionante ver pessoal jovem produzindo soluções tão interessantes e relevantes para a melhoria do desempenho ambiental da nossa sociedade. Agora, eu, somando tudo isso, ainda não usaria o conceito de serem soluções sustentáveis, porque a gente não está construindo sustentabilidade. E isso é importante a gente deixar claro, e eu pretendo, nesse primeiro momento, apresentar isso. O ponto, talvez, depois da excelente apresentação do Luiz, eu concordei demais em que a gente está precisando, e talvez um ponto de extrema significância para pensar que estaria havendo uma inversão na tendência à destruição do planeta que a gente pratica, não usar palavrão que eu chamo de resíduos. Para mim, resíduo é um palavrão, é uma forma de insultar o material. E eu fico, por exemplo, eu acho que usaria como exemplo o núcleo de materiais que Carlos montou, coordenou, Feliciane, o pessoal todo da Unicinos tem um trabalho excelente, interessantíssimo, trabalha com materiais, e eles são materiais. Nós não temos por que depreciá-los dizendo que são resíduos, só porque alguém não pensou no correto aproveitamento, uso dos materiais e da energia.
a minha apresentação, eu quero primeiro, é bom a gente sempre se situar em que momento a gente está na hora que faz uma discussão desse tipo. E eu quero dizer que nós vivemos nesse momento, está passando? Aí. Vivemos uma pandemia e não temos governo. Vivemos uma pandemia num país em completo desgoverno, não apenas com relação ao problema da pandemia, mas queria um minuto de reflexão sobre que país é esse que não só permite, mas faz isso. Nessa contextualização, vamos então nos perguntar se estamos construindo sustentabilidade. E aí, eu queria seguir um roteiro. Primeiro, qual o desafio que a gente enfrenta para falar que estamos construindo sustentabilidade? Em que direção temos que andar? Em muitos casos, as direções são equivocadas. Mas, mais importante ainda, em andarmos na direção correta, a importância de saber a que velocidade estamos andando. Eu vou usar como uma referência um trabalho da Kate Raworth, né, da Oxfam, que ela usa esse donut, essa rosca como exemplo, como ilustração da magnitude do problema, em que a circunferência externa são as categorias ambientais que os trabalhos do Instituto de Resiliência de Estocolmo colocou como os limites ambientais, o seu ambiental que não deveria ser ultrapassado. Agora, a Kate agregou a esse trabalho o círculo interno, onde ele coloca que, para se ter uma sociedade inclusiva e sustentável do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, tem determinadas questões que têm que ser amplificadas. Nós temos que amplificar o direito à voz, o direito à resiliência, o direito à educação, o direito ao acesso e renda adequada, à água, à comida e etc. E essa amplificação, considerando as necessidades básicas, já é suficiente para fazer crescer a demanda por recursos naturais, que vão ir comendo esse espaço seguro e justo no qual a gente pode circular, considerando que temos um limite externo quantificado. E essa foi a grande contribuição dos pesquisadores como Johan Rockström e o pessoal do Instituto Resiliência de Estocolmo. Agora, sem dúvida, a maior parte da expansão desse espaço natural não se dá no atendimento às necessidades básicas. Se dá no atendimento à luxúria, à vontade de se mostrar superior aos outros, de usar carros acima do necessário, aliás, de usar carros, de comer fast food com uma quantidade intensiva, enorme de carne, e eu sei que estou falando com o pessoal do Rio Grande do Sul, de se tomar refrigerantes, pessoal, inclusive de empresas que aderiram a essa lógica da economia circular e tal, e falam que fazem um uso e um reuso adequado da garrafa, quando o grande problema daquela garrafa não é a garrafa em si, é o que você botou para dentro do teu corpo, e considera que você, bebendo refrigerante, você é sustentável se a garrafa tiver uma circulação, uma economia fechada. Vamos trabalhar um pouco melhor esses conceitos. Esse é o trabalho que me referia de Johan Rockström. Para quem não conhece, sugiro que seja, não vou me deter, porque realmente o tempo é curto. Colocam que quantificaram, aliás, 7 quantificaram, e 2 deles, a poluição química dos aerossóis, não chegaram a quantificar. Eles definem um limite que não deveria ser ultrapassado, que é a circunferência, o círculo verde no meio. E nele mostra que a perda de biodiversidade já explodiu em termos da taxa de espécies que são eliminadas por ano. E com isso se gera toda aquela instabilidade dos ecossistemas,
que inclusive retornam para a gente resultados como, por exemplo, a pandemia do coronavírus. O segundo aspecto mais ultrapassado é justamente o do ciclo do nitrogênio, a quantidade de nitrogênio inerte atmosférico que a gente fixa principalmente para a fabricação de fertilizantes e outros produtos. E o terceiro é o da mudança climática, aquele que todos nós, imagino que a totalidade das pessoas que estão assistindo essa discussão já o percebem como um problema que ultrapassou os limites e que não está havendo reversão dele. Alguns anos depois, esse mesmo trabalho foi refeito e aprimorado, mas não vou me deter muito nisso, e foi publicado outro na revista Nature, esse aqui na revista Science. Então, qual é o desafio da sustentabilidade? Se a gente se ater à questão energética, e usando agora material da Agência de Energia Internacional, a AIEO, IEA, da OECD, em 2008 publicaram um trabalho sobre perspectivas da tecnologia da energia, visando torná-la que seria sustentável, e eles colocam como resumo de um trabalho que deve ter mais de 800 páginas, mais de 200 colaboradores, eles colocam o seguinte resultado do trabalho deles. Esses senhores, com todo o peso da instituição e das suas carreiras científicas, acadêmicas, empresariais, afirmam, depois desse estudo, que as atuais perspectivas energéticas globais são colocadas de forma simples, insustentáveis. Nesse trabalho, se colocam aqui os roteiros do que seria a linha azul superior, que seria o crescimento das emissões e a concentração de carbono na atmosfera, numa situação de continue sua vidinha como ela é. A segunda linha vermelha serviu para tentar identificar o que seria necessário fazer para poder retornar, com base em 2005, em 2050, a um padrão de emissão equivalente, quer dizer, 2050 se emitindo a mesma quantidade de carbono que se emitiu apenas em processos energéticos. As queimadas do Pantanal desse ano, do ano anterior, não estão aqui sequer contabilizadas. Só com relação à conversão de energia, à produção de energia, então haveria que haver um cenário de ação intensa para poder chegar ao mesmo nível de emissão, e como eles verificaram que esse mesmo nível de emissão seria um suicídio para a nossa sociedade, fizeram uma análise de como conseguir chegar à metade das emissões. Agora, observem o seguinte: mesmo se chegando à metade das emissões em 2050, naquele horizonte, a concentração de carbono da atmosfera aumentaria de 385 para 445. Hoje já estamos perto dos 420, 417, 418. O que nos leva a uma situação em que as próprias metas do Acordo do Paris, pensar em não chegar a um aumento de 2 graus, 1,5 grau, são completamente impossíveis de serem atingidas num padrão de desenvolvimento que a gente pratica. Eu vou soltar um pouco alguns gráficos, porque eu quero chegar mais o que seria a minha proposição e sair um pouco apenas de uma compreensão de qual o nível de gravidade da situação que a gente enfrenta. Em 2010, reeditam o trabalho com novas atualizações, e, em poucas palavras, se você entra na própria introdução desse trabalho, o pessoal te diz assim: olha, se você está comprando esse trabalho porque imaginou que com a crise de 2008, tal, a quebra das bolsas, etc., houve uma reversão, lamentamos dizer que nada melhorou. Em 2016, eles já mudam a terminologia. Eles apontam agora para 2 cenários. O cenário da revolução energética, que permitiria apenas um aumento de 2 graus, o cenário de aumento de 2 graus na temperatura média do planeta, e o cenário de 6 graus, que seria a evolução da curva de emissão de carbono com o business as usual.
Eu gosto muito dessa frase do Pierre Calame. Não conheço bem o autor, vi uma citação dele, mas ele diz assim: caminhamos no bom senso da sustentabilidade, mas no interior de um trem, aquele do desenvolvimento, que desliza 10 vezes mais rápido no sentido oposto. Esses somos nós, ambientalistas. Só que a nossa realidade é essa. Nós temos como referência as paredes internas do trem e achamos que por isso estamos avançando. Primeiro que a questão é saber se estamos realmente sempre avançando na direção correta. Agora, se a gente considera o universo maior e colocamos o observador do lado de fora, não estamos avançando. Mas aí se pergunta assim, mas temos tantas iniciativas interessantes, como é que não estamos avançando? Me permitam, enquanto converso, ir passando algumas das transparências que eu não vou ter tempo de analisar. Não estamos avançando porque tudo que está sendo feito não se dá numa escala e num nível de radicalidade, a palavra é radicalidade, suficiente para fazer frente à quantidade de consumo de recursos materiais e energéticos decorrentes de uma sociedade que preza a opulência e que baseia a sua avaliação, inclusive, de desempenho econômico e social, enquanto você é capaz de comprar. Eu chego, às vezes, a pensar, e trabalhamos durante muitos anos com o conceito de desperdício d'água, controlamos a universidade, prédios públicos, empresas, diversas empresas de grande porte, inclusive multinacionais, e eu cheguei a me perguntar o seguinte: será que desperdício não é uma necessidade básica? Será que as pessoas não desperdiçam pela necessidade de mostrar que são opulentas? E aí, com toda a boa intenção de uma série de iniciativas, toda vez que eu agrego uma qualidade ambiental a um determinado produto, o que a gente verifica é que isso se torna numa espécie de autorização para consumir mais aquele produto. E em muitos casos, e eu tenho uma enorme quantidade de exemplos que poderia citar de empresas, inclusive, em que eles conseguem ganhos ambientais relativos, associados a uma determinada etapa do processo, a um determinado produto, que não revertem de forma alguma, nem sequer estabilizam o processo de degradação ambiental, que são processos que são promovidos pelo uso, o consumo e pela produção desses produtos. Observem aqui, aí a gente diz, olha, não, mas estamos nos movendo para uma matriz mais limpa. Sim, ó, no Nordeste já 30% de energia consumida no Nordeste é de origem eólica. Agora vejam o balanço de energia global, quando observem o que, você acha que deve estar se vendo aqui a setinha, a nesgazinha amarela aqui é aquela que se refere àquela energia solar e de ventos. E a azulzinha um pouco acima, aqui no meio do gráfico, essa que é a hídrica. Observem com relação ao uso dos combustíveis fósseis, né? Seja o carvão, o gás natural ou o óleo. E em relação aos biocombustíveis e a energia proveniente de resíduos de material residual, olha a insignificância do espaço que isso ainda ocupa hoje na nossa sociedade. Aí você vai dizer, mas agora com o Covid e tal, a gente parou para refletir e a coisa vai ter uma reversão. Não é verdade. Observe o que aconteceu na crise de 2008. Houve uma pequena queda que logo foi recuperada no ano seguinte, em termos do consumo energético de energia primária básica. E agora com a Covid, o que seguramente vai acontecer é uma coisa isso. A queda nas emissões decorrentes do uso de energia que caiu nesse período já está sendo, e a pandemia ainda está no meio dela, talvez. Algumas publicações mostrando o que é isso que eu afirmei agora. Eu quero chegar a essa questão do enfrentamento
Eu tenho mais alguns minutinhos apenas. O que eu queria mostrar, em termos de como arrumar alguns conceitos em relação a isso, a gente tem usado já, talvez mais de 2 décadas, esse gráfico, que é uma forma de arrumar as ideias na cabeça, decorrente de uma dissertação de mestrado, sabe quando essa dissertação? 2004. A gente hoje trabalha dentro do paradigma, veja bem, hoje no Brasil, Luiz mencionou inclusive os números, a gente fala em cima da disposição de resíduos e a má disposição de resíduos. Enorme quantidade de lixões, lixo exposto de qualquer forma e largado de qualquer maneira. Quando a gente consegue avançar um pouco, e a lei não consegue, nem sequer conseguiu fazer isso, a gente dá um tratamento, adequa esses resíduos para que reduzam o seu espaço ambiental. Quando a coisa evolui muito, com iniciativas como as que a gente viu agora nas apresentações anteriores, então a gente identifica que temos um monte de material que teria algum aproveitamento e se implementa a reciclagem. Agora, observem o seguinte, observem aonde que está o objetivo da sociedade sustentável, ali em cima, e aonde nós estamos aqui com as práticas mais avançadas de reciclagem. Como é que nesse patamar nos arvoramos a dizer que temos processos sustentáveis? Se a gente vai um pouco além, saímos do fim de tubo e a reciclagem, quando praticada depois do resíduo gerado, é uma medida fim de tubo. Saímos um pouco adiante e vemos que se melhoramos dentro do processo, melhoramos a operação e modificamos processos, a questão da logística reversa, por exemplo, já se insere aqui, a questão dos bioplásticos se insere já aqui, estamos falando então de prevenção. Se vamos um pouco além, isso não é suficiente, ainda estamos a uma distância muito grande para podermos ter o direito de usar o adjetivo sustentável para as nossas condições de produção e consumo. Temos que pensar em mudar produtos, temos que pensar em aplicar conceitos como o da ecologia industrial. Pessoal, me desculpem, mas eu tenho uma enorme antipatia a esse modismo da economia circular, porque esses conceitos já foram trabalhados desde o século passado, dentro dessa ciência da ecologia industrial, que tem, inclusive, uma revista científica de muito boa qualidade, acho que está com fator de impacto 4, 5, trabalhando todos os métodos, tanto de avaliação como de modificações e articulações de processo, dentro desse conceito da ecologia industrial. Aí, de repente, algumas grandes multinacionais que nos vendem produtos com alto teor de açúcar e sódio apostam no conceito de uma tal de economia circular para limpar a sua imagem. Vamos ter um pouco mais de cuidado de como a gente usa esses conceitos, principalmente quando temos a liberdade de falar num ambiente universitário. Eu entendo que, no caso do mundo empresarial, e que o marketing é fundamental e tal, que hajam algumas restrições, alguma falta de liberdade com relação a se taxar adequadamente esses conceitos. Mas, além disso, temos que atingir um patamar de consumo responsável. Mas o patamar de consumo responsável, na forma como é colocado, ainda não é suficiente. Porque, se saímos passando a superação e o avanço em cima das tecnologias fim de tubo para as preventivas e para a ecologia industrial, ainda temos que conseguir imaginar formas de desvincular os conceitos de qualidade de vida de consumo. Enquanto se mantiver a lógica de que qualidade de vida é consumo, vamos ficar pensando que não usar canudinho plástico é suficiente para a gente se considerar sustentável. Temos, então, alguns pulos. Esse primeiro pulo aqui, do fim de tubo para a prevenção, é a eliminação do conceito de resíduo do nosso vocabulário. Chame uma se é desperdício, chame de bioplástico desperdiçado, porque você deixa a indicação da rota para o que deveria ser feito e que não está sendo feito.
Se eu vou para frente, no segundo patamar, esses espaços que eu deixei, para sair da prevenção para a ecologia industrial, eu tenho que sair apenas do processo que eu domino para pensar esse processo numa inserção social e econômica muito mais ampla. Essa daqui, não sei. Realmente não sei, mas seguramente vai muito além de apenas de parar de comer hambúrguer, mesmo que a empresa que fabrica essa fast food te vende com um refrigerante extremamente insalubre, diga que está fazendo um uso adequado das suas embalagens. Pessoal, vou ficar por aqui. Minha intenção é provocar uma reflexão e espero que hajam discordâncias para a gente poder discutir. Muito obrigado. Asher, muito obrigado pela tua fala, e acho que ela vem bem importante aí nesse momento, e que suscite aí nos alunos mais perguntas, inclusive. Enquanto eu vou... eu, na verdade, não me apresentei, né? Então talvez tenha muitos alunos aí que não sabem quem eu sou. Mas eu sou professor, tenho uma... bom, na verdade, eu sou professor da disciplina de produção e tecnologias mais limpas, dos cursos de engenharia ambiental, gestão ambiental, engenharia química e outros que a fazem como eletiva, além de dar aula no gerenciamento ambiental praticamente para todas as engenharias. Trabalhamos no programa de pós-graduação em engenharia civil, onde temos a prerrogativa de uma área de concentração e gerenciamento de resíduos, que passa por toda essa escadinha do Asher aí. Acho que ainda não chegamos lá em cima, obviamente, né? A parte mais de cima é realmente um grande desafio para a sociedade. E também no programa de pós-graduação em engenharia mecânica, com foco em energia, né? Materiais, energia e meio ambiente são temas que estão diretamente ligados, e já foi, inclusive, muito apresentado aqui. Eu queria agradecer também a presença, antes de começar as perguntas, que eu identifiquei, pelo menos, se tiver mais algum professor com as suas turmas, com a professora Daiane, a professora Feliciane, a professora Regina, é o núcleo de caracterização de materiais em peso aqui, né? E o professor Felipe Schneider também, observei. Não sei se tem mais algum professor com as suas turmas. Professora Suzy, professora Janice. Opa! Professora Suzy e Janice com as suas turmas também, muito bom. Chegamos aí há pouco a um número de 187 pessoas, o que é muito importante, né? Considerando que acho que nós devemos ter aí pelo menos umas 4 atividades em paralelo. Né? Temos 3 atividades, contando com a nossa, né? Mais 2, e as outras também estão batendo 183, 170 pessoas participando. Eu vou começar pela pergunta dos alunos, tá? Eu também tenho, mas vou privilegiar aqui o que os alunos nos perguntaram. Então, tem uma primeira pergunta. Agora está começando a sair mais. Só um pouquinho. Tem uma primeira pergunta do Douglas, né? O Douglas é mestrando do PPG Engenharia Mecânica. Ele pergunta para a Luísa a necessidade de aditivos na formulação para manter o desempenho da resina em equipamentos convencionais. E já vou pegar outra pergunta da Tayana: qual o custo desse plástico mais sustentável proposto pela Biopolix? Começamos por essas duas aí, Luísa. Obrigada pelas perguntas, né? O desafio da Biopolix foi realmente aproveitar desses recursos que nós tivemos no Senai, né? Dos equipamentos de extrusão e expertise da equipe do Senai Polímeros, e junto com a expertise da minha sócia, que é a desenvolvedora dos biomateriais, chegar a uma matriz biopolimérica que não precisasse de aditivos externos às matérias
primas utilizadas nessa matriz, que são biopolímeros, nanocargas, e dessa forma. Então, acho que não é outro, pelo que eu entendi da pergunta, não precisa de outro componente. Uhum. E a pergunta do custo, ela sempre vem. Acho que a gente sempre tem que dar... eu sempre pergunto de volta se a gente entende que o plástico convencional não está sendo cobrado como ele deveria, né? Porque ele tem, não tem o custo de extração do petróleo, o custo dessa cadeia aplicado. Então, se a gente cobrar o valor real do plástico convencional, ele vai ser muito mais alto. E aí eu passo para a minha resposta, que geralmente é o que as empresas querem ouvir, né? Que nós fizemos o estudo de viabilidade econômica junto no edital de inovação, e ele foi 30% mais barato do que as opções de bioplásticos já existentes no mercado. E essa alta do dólar ainda nos ajudou, fora que a gente tem otimizado a formulação a cada novo experimento, né? Então a gente já pode falar que o bioplástico da Biopolix, em escala, né? A gente tem que considerar essa escala, é mais barato que as opções existentes. Obrigado, Luísa. Só para comentar, a gente desenvolveu há pouco tempo atrás um projeto onde obtivemos um compósito utilizando resina natural, mas resina comercial, com fibra de coco, e desenvolvemos um produto. Então, seria muito interessante a gente poder conversar depois para ver aí possibilidades. Claro. Porque a gente verificou naquela resina natural comercial o encarecimento, né, em relação a todo o balanço de massa e energia que nós fizemos, e estamos fazendo uma avaliação de ciclo de vida também dessa cadeia, e o material comercial natural, ele representa um custo bastante alto aí, né? Uma informação que a gente tem que divulgar é que hoje não está sendo produzido bioplástico no Brasil, né? Hoje a gente tem os oxibiodegradáveis, como já falaram da Braskem, mas de fonte renovável e biodegradável é tudo importado, e com o encarecimento do dólar a gente está praticamente desabastecido. E sendo 100%, né? Sim. 100% natural. Sandra, infelizmente eu acho que o Luiz Grilo teve que sair por questões profissionais, e acho que ele não voltou, né? Então a tua pergunta, que seria no caso da Lisa e da Souvenir... Eu consigo participar aqui, eu estou pelo celular. Você pode fazer a pergunta, conseguiu. por favor? Então, Sim. Legal, Luiz. Eu não tinha observado que tu tinha voltado. A Sandra, minha aluna aí de Produção Mais Limpa, pergunta se, no caso da Lisa e da Souvenir, qual é o benefício que o consumidor que faz as respectivas entregas recebe? Há algum tipo de moeda de troca? Perfeito. No projeto da Lisa, a gente trabalha em benefícios diferentes de acordo com o ponto que ele está distribuído. Por exemplo, nas escolas é feito um sorteio, e aí varia muito de cada prefeitura, né? Mas normalmente disponibiliza computador para os alunos. Então, assim, quem traz mais óleo gera mais pontos e depois concorre a esse sorteio do produto. Já na rede de atacado, por exemplo, que é o caso do Tenda, na região de São Paulo, a cada 4 litros de óleo usado que o consumidor leva até lá, ele ganha o direito a pegar um óleo novo de graça, 1 litro de óleo novo. Já no programa da Souvenir, a gente dá descontos em novos produtos da marca. Então, para os pintores, isso é muito importante, né? Visto que quanto mais latas, mais sobras ele conseguir destinar ali para reciclagem, mais desconto ele vai ter em novos produtos aí da marca e também das lojas ali que estão recebendo esse ponto de entrega. Obrigado, Luiz. Agora tem uma pergunta para o... Professor Carlos. Oi. Só para lhe ajudar na seleção das perguntas aqui, eu acho que a gente podia continuar com as
perguntas para a Luísa, que a Mônica pediu agora uma pergunta na sequência. Posso Eu ia só ela? manter a... Ou... Bom, pode ser. Aí depois eu tenho duas para o professor Asher, né? Tá, isso. Que eu anotei aqui para não perder ela. O que ela botou aqui? Para a Luísa, então, quando comparado aos plásticos convencionais, as resinas que foram desenvolvidas possuem propriedades mecânicas e de barreira, permeabilidade comparada a algum polímero específico, e se há possibilidade de aplicação dessas resinas para embalagens rígidas. E, Luísa, eu complementaria, que eu também tinha uma pergunta, vai, né, um pouco nessa linha, é se existe algum tipo de limitação de uso do bioplástico comparado ao plástico convencional, em termos Bom, de setor e função, né? então, como o desafio da Biopolix era escalar, formar esse biomaterial, uma matéria-prima para os transformadores de plásticos, nós focamos nesse desafio de tornar o biomaterial um grânulo, né, para não precisar modificar o maquinário dos transformadores. Então, a gente terminou o projeto junto com o Senai com cerca de 4 amostras que mostraram essa viabilidade e amplamente testadas com os testes da norma padrão de biodegradabilidade. Então, nesse projeto, a gente desenvolveu uma biorresina para uso de plástico flexível. E a gente sempre buscou, né, trabalhar com embalagens de plástico único, porque nós identificamos, e pelos estudos, que são os plásticos que o uso dura em torno de 15 minutos e é logo descartado. Então, esse era o nosso foco, só que, como eu disse na apresentação, há possibilidades de alterações nessa matriz biopolimérica que concedem características diferentes. Então, tanto na modificação dos biopolímeros como no processamento, nós conseguimos dar características de maior elasticidade, de flexibilidade, até de cor, alterando essa matriz biopolimérica. E sim, nós já evoluímos para essa aplicação em injeção. Beleza. Bom, eu tenho agora aqui, estou certo, né, Gabriela? Temos aí 3 perguntas do professor Asher. E Asher, não sei se tu quer que eu leia as 3 ou vamos uma de cada vez? Rapaz, lê uma de cada vez aí, porque... Melhor, né? Acho que a primeira mais ou menos tu já respondeu, mas eu acho que vale a pena fazer uma complementação. A Natasha, ela te pergunta, né, se na tua opinião, há algum cenário otimista até 2100, com esses exemplos bons como vistos hoje? Podemos ter atitudes individuais evolutivas ou estamos dependentes das grandes empresas e suas visões da economia? Natasha, essa pergunta, eu sou permanentemente questionado se o meu discurso não é um discurso de desmobilização e de ir para trás. Eu me lembro uma vez, na época que tinha aquela ONG do Gorbachev, do Mundo 2020, a Cristina, que, desculpe, eu não me lembro sobre o sobrenome dela, a gente foi fazer uma entrevista num canal de televisão aqui, ela deu uma visão muito mais radical da que eu acostumava dar. Aí eu perguntei para ela, mas Cristina, vem cá, e com esse tipo de discurso a gente está indo para onde? Aí ela me respondeu, e você quer que eu minta? É isso? Veja bem, o que garante que um time, aliás, parabéns, Carlos, pelo teu Inter, né? Está muito bem aí, eu tenho que reconhecer. O que destrói um time de futebol? Estar perdendo de goleada e achar que está ganhando. A melhor coisa que um bom time, com um bom técnico faz, é reconhecer que está perdendo o jogo e montar estratégias que, se não dê para ganhar esse jogo, permita que, ao longo do tempo, se construam as condições para que haja uma reversão e possa chegar numa posição melhor na tabela. Se a gente não faz isso, e apenas porque fez uma boa driblada agora, ou fez um passe bonitinho, mas mesmo assim perdeu o jogo, pensa que a gente já resolveu o problema, vai continuar perdendo o jogo a vida toda.
Eu acho que temos muito maiores do que essa, até mais imediatas, no sentido da falta de solidariedade, de políticas de ódio que são vendidas hoje no país, que nos vacinam e nos permitem dizer assim, olha, o que a gente pode fazer agora é, entendendo todo o percurso que tem que se chegar, e entendendo que em cada uma dessas etapas não chegamos ao objetivo, vamos trabalhar as modificações necessárias para que, em algum momento no futuro, possamos ter a perspectiva de sustentabilidade que a gente precisa. Mas a sustentabilidade não pode ser vista hoje, não. Ok. A Sandra pediu, Sandra, o nome da revista de ecologia industrial é Industrial Ecology Journal, tá? E qualquer coisa depois a gente passa o endereço. O Henrique agradece aí a exposição, a Xeri, ele gostaria de questioná-lo se é possível alcançarmos uma produção limpa na indústria, com nenhuma geração de resíduos nos processos produtivos, e se existem cases nesse sentido. Olha, observa o seguinte, sustentabilidade é uma utopia. Agora, como todas as utopias, vou dar uma utopia que é, inclusive, muito mais relevante do que a própria sustentabilidade. A paz. Paz é uma utopia. Agora, tem processos que levam a uma maior paz, tem processos que levam a produção e consumo mais responsáveis, mas que não necessariamente garantem que você atinja o objetivo da sustentabilidade agora. Agora, assim como a paz, a sustentabilidade é uma utopia, mas da qual você não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Correto. Não adianta dizer, se eu estou com dificuldade. Temos empresas, olha, se eu quero avaliar se uma empresa é sustentável, eu não posso avaliar apenas a empresa. Eu tenho que avaliar o padrão de consumo dos produtos que essa empresa produz dentro da sociedade. Aí me dizem, o que é sustentável? Olha, sustentável é tudo aquilo que você faz sem gerar ônus para o meio ambiente, mas que 2 bilhões de chineses também fariam. Agora, que temos que seguir nessa rota, temos, porque todos nós pensamos ou temos filhos, netos, e lá vai, e a gente não pode se comportar de forma responsável com relação ao futuro. Claro que existem algumas indicações não muito estimulantes, quando a gente se pergunta se sustentabilidade é a busca de uma solidariedade intergeracional, se a gente tem alguma indicação que exista solidariedade dentro da nossa própria geração. Sem dúvida. Os suspiros de Carlos são extremamente significativos. Eu queria complementar que muitos dos bioplásticos que nós vemos de fonte renovável utilizam culturas alimentares e que isso também tem que ser debatido, né? Que a gente, se continuar nesse consumo, né? Já tem estudos que precisaríamos de 3 planetas para suprir a alimentação da população. Exato. Então, a gente tem que botar na balança, realmente. Eu quero acreditar que a gente vai ter boas expectativas para o futuro, mas acho que tudo parte da educação e da conscientização do que a gente está fazendo. Luísa, deixa eu complementar, porque quando você apresentou seu caso, que, aliás, parabenizo novamente, eu me lembro há 15, 20 anos atrás, quando o pessoal me falava em plásticos biodegradáveis, eu respondia para os alunos a seguinte pergunta: vem cá, você quer uma geladeira que se biodegrade ou uma geladeira que dure a vida inteira? Agora, para o tipo de usos dos filmes, aquele material que a possibilidade da sua reinserção em cadeias produtivas extremamente complexa, sem dúvida que o atributo dele se biodegradar com mais rapidez, você está falando de 180 dias,
é realmente um grande atributo. E você diz isso vai para o aterro e tal. O que eu pensei na época, quando me provocaram com essa pergunta, é dizer, eu tentaria produzir um plástico que se degrade rapidamente, e mais do que isso, que se acelerem o processo de biodegradação em um aterro sanitário, orientando para uma produção de metano mais eficaz. Sim. Uhum. Bom, vamos seguir. A Natália, né, eu acho que traz aí daí uma questão que é relacionada ao consumo, né, já que, como a Asher comentou, as atividades geram impactos no meio ambiente, e o consumo de carne, né, como tu comentou, é muito grande esse impacto. Então, no entanto, gera economia. Também sabendo que hoje em dia é quase impossível reeducar as pessoas para não consumir carne, qual a proposta que seria viável, na sua opinião, para reduzir esses impactos? Observe o seguinte, olha, a afirmação que vem implícita na pergunta é que não temos capacidade de ser sustentáveis. E nesse patamar, então, vamos tentar encontrar soluções possíveis para alongar ou retardar, né, o processo de destruição até que as respostas possam chegar. Mas eu diria o seguinte, olha, em 2000, 2002, o governo da Holanda publicou um livro que chama Sustainable Technology Development, Desenvolvimento de Tecnologias Sustentáveis. E olha que ele não fala em tecnologias sustentáveis, mas no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. E aí apontam para uma série de opções que estavam sendo estudadas, e aí os holandeses conversando com o seu público no mundo inteiro, consumidor de produtos da Holanda. Um dos pontos, um dos capítulos era carne. E aí ele diz exatamente, olha que quando falamos em carne, o grosso da carne não é a carne de boa qualidade que vocês no Rio Grande do Sul consomem. É aquela carne gordurosa do fast food que se termina com uma azia inevitável no final da tua refeição, que gera pessoas nos Estados Unidos que têm que sentar no balcão usando 2 bancos, porque as nádegas não cabem as duas no mesmo banco, numa crise de obesidade planetária que é terrível, está acontecendo. O que o pessoal pensou, vamos ver qual é a essência do impacto ambiental amplificado do consumo de carne. Que para uma vaca, um animal, produzir uma proteína animal, ele tem que consumir 10 proteínas vegetais, ou nessa ordem de grandeza. Então, se eu consumo a proteína vegetal, claro que ela não tem a bioassimilação da qualidade que um produto animal ou a carne tem, mas tem um impacto muitíssimo menor para manter um determinado padrão de alimentação salutar. O que o pessoal naquele trabalho da Holanda sugeriu é que se trabalhasse como já está sendo feito de fato. Hoje já se faz. Hoje já tem aquelas cadeias de fast food produzindo bifes vegetarianos ou veganos com gosto de carne. Porque, de fato, como você diz, é muito difícil pensar que a sociedade abra mão do gosto da carne. Agora, atrelado a esse gosto da carne vem o que a gente vê que acontece, né? Vocês consideram, inclusive, que as queimadas do Pantanal têm a ver com isso, e que o boi bombeiro é uma fantasia de maluco. Sim. Eu vou agora perguntar para o Luiz, que é a próxima pergunta. Tá? A Kátia traz esse questionamento. Acho que agora ele não está mais, professor. Nem pelo celular, nem antes, não. Então voltamos para ti, Asher. Tem jeito. Então aqui perguntando... Agora temos uma pergunta do Leonardo Ramos, e ele gostaria da tua opinião sobre a energia solar, tá? Como solução de energia limpa. Ele ainda comenta que tem a impressão de que a maioria das pessoas acabam sendo muito contrárias a esse tipo de energia. Entretanto, as outras opções de energias limpas acabam também sendo prejudiciais ao meio ambiente por não poderem ser recicladas, como, por exemplo, as turbinas eólicas. O que o professor acha sobre esse assunto? Ele se referiu à energia nuclear.
Não solar. Eu falei solar, era Nuclear. nuclear. O que que tu acha da energia nuclear como uma solução de energia limpa? Olha, veja bem, na minha perspectiva, inclusive a Agência Internacional de Energia Nuclear tem trabalhos interessantíssimos mostrando isso. O problema com a energia nuclear não é em si o risco de um reator vira colapso e com isso tá. Porque realmente a probabilidade disso acontecer é baixíssima. É muitíssimo menor do que carros, ou o coronavírus, ou que governos mal eleitos. É muito menor. O grande problema com a energia, na minha perspectiva, inclusive, em termos de ser competitiva na produção de energia, e não estou falando mais com relação a toda a gestão adequada dos resíduos e decomissionamento, etc., é que a evolução da energia nuclear depende da construção de reatores gigantescos, de uma geração para outra, para você poder lidar com todos os aspectos do risco dessa tecnologia. Você tem que ter reatores em escala real funcionando. Já uma placa solar, você trabalha com módulos que podem ser de 3 centímetros por 3 centímetros. Não é à toa que o custo da energia solar está caindo tão vertiginosamente, é porque o tempo de cada geração de placas de energia solar é muito curto, e por isso, de fato, vai ser uma opção muito forte no futuro. Na eólica também. O que eu imagino apenas que uma das evoluções que a eólica vai ter que ter é porque, com a mudança de clima, uma das questões principais da mudança de clima é a modificação das rotas de ventos e correntes marinhas. Então, os aerogeradores vão ter que se adaptar a essa nova realidade para manter seus níveis de geração. E pode ser que cheguemos ao tipo de problemas que a gente está tendo com as hidrelétricas, que, de repente, se constrói o captador, a barragem, num local onde não vai chover mais ou vai chover menos no futuro. Isso no São Francisco já está acontecendo. Com relação a ventos, a gente fez um estudo, temos uns trabalhos publicados com Peter, um ex-aluno nosso doutorado, em que ele diz que as perspectivas com os modelos climáticos aqui para o Nordeste é que haja um aumento da geração de energia eólica nos pontos onde os parques aerogeradores estão sendo implantados. Então, a gente tem que ter essa visão de perspectiva de fontes energéticas que dependem fortemente do clima, né? Elas têm que levar em consideração, de fato, que o clima está mudando. E, com isso, a tecnologia tem que se adaptar a essa nova realidade aí. Agora, não existem energias limpas, nenhuma delas. A única energia limpa é aquela que a gente mede em megawatt, o watt não consumido. Aí sim, aí você pode apostar as suas fichas, porque, inclusive, nos trabalhos da OECD, da Agência Internacional de Energia, mostram a importância gigantesca da melhoria do uso de energia. Eu vou dar um exemplo. Aqui em casa, eu coloquei placas solares, porque eu tinha o interesse de acompanhar o desempenho, ter alguma sensibilidade em relação a tempo nublado, etc., tá, ver quanto as placas estavam gerando. Aí chegou o vizinho num terreno que, pela legislação, não poderia verticalizar. O cara comprou a Câmara de Vereadores de Salvador em 2002 e subiu um prédio de 6 andares que me sombreia as placas. Aí descobri que, pela qualidade do material da fachada que sombreia a minha placa, eu acabo recebendo energia do sol quando o sol está numa posição que não incidiria em cima da placa, quer dizer, funciona como um espelho. Quer dizer, tem várias coisas que têm que ser trabalhadas. Agora, eu gero, em média anual, em torno de uns 350 a 400 kWh mês. Sabe quanto eu consumo? 70. E aí, como é que eu pago o meu investimento? Eu pedi para minha filha colocar o apartamento dela, que ela tem ar-condicionado e tal, e consome 600 kWh, no meu nome, para eu poder abater a conta dela na companhia de eletricidade e remunerar meu investimento. O negócio não é ter placa solar para sustentar um consumo de 500 kWh mês. É não consumir 500 kWh mês. Aí você vai dizer, olha, mas eu moro lá no centro de Porto Alegre só tem inverno e inferno. Quer dizer, essa questão toda, claro que nem em todo lugar vai ser isso, mas a arquitetura
uma arquitetura adequada, usando ventilação natural, sistemas naturais de condicionamento do tempo, do clima dentro do apartamento, tem que evoluir muitíssimo mais. Materiais que conservam o calor, evitam o frio, etc. Tem que sair na direção da arquitetura passiva para reduzir, né? A questão é megawatt, não é megawatt. Beleza. Antes de ir para a próxima pergunta, que eu me esqueça também, queria saudar aí o professor Geiger, das Ciências Sociais, está aí presente também, talvez com seus alunos, e a professora Yara também está presente. A Kátia pergunta nessa linha da energia limpa, tua opinião em relação à pirólise, que é um processo de transformação termoquímica para a produção de produtos, né, a partir de biomassas agrícolas e florestais, e está começando a querer ser implementado aqui no país para os resíduos sólidos urbanos também, né? Que está gerando muita discussão em relação a isso, inclusive. Todas as rotas mais ou menos sofisticadas de tecnologias fim de tubo, como a pirólise, parte do princípio que você consegue fazer um tijolinho de material pirolizado que ocuparia um pequeno lugar no aterro sanitário. Eu acho que pensar a partir do resíduo gerado e de uma forma separada pode levar a soluções momentâneas em determinados locais que possam ter interesse. Você pega hoje uma cidade como Zurique, na Suíça, em que você não tem espaços para um aterro sanitário, e aí você sai de ordem de grandeza de 70 para 250 ou $1.000 por, sei lá, tonelada, não me lembro bem a unidade de referência, porque o valor do terreno que um aterro sanitário ocuparia é realmente astronômico. São questões que cabem, mas não são de forma alguma sustentáveis. Não são. O que eu fico pensando é o seguinte, por que eu tenho que pensar na destruição do material? É porque eu chamei de resíduo, e aí o resíduo me traz uma carga negativa, em que se é resíduo, eu tenho que destruí-lo. Mesma coisa que pegar uma pessoa que teve uma educação extremamente infeliz, condições de vida péssimas, teve que se ou prostituir ou se criminalizar, e achar que a melhor solução é a pena de morte. A gente pode pensar em futuros de melhor qualidade, mais solidários, se tratando pessoas assim, se tratando materiais assim, que a única coisa que eu posso fazer é destruí-lo e da forma que ocupa o menor espaço possível, mesmo que haja recuperação energética. Eu acho, por exemplo, extremamente antipático, apesar de eu faço minha compostagem e tal, mas toda vez que eu jogo uma casca de melão para a minha composteira, eu digo, minha filha, me desculpe, mas eu ainda sou muito ignorante para saber o que eu faço contigo. E aí eu estou te condenando a virar composto para ir entrar no ciclo da agricultura, para daqui a alguns meses voltar a ser melão. Bom, aqui a gente, por exemplo, poderia ter muita discussão, né? Mas a gente desenvolve alguns projetos aqui com pirólise de biomassas agrícolas, mas numa perspectiva de que, em alguns casos, se não fizer nada também com esses resíduos agrícolas, eles podem trazer uma série de impactos ambientais no ambiente, né? E ela pode ser uma solução como ciclo biogênico, eventualmente. Eu queria passar a palavra para... Não, eu concordo, Carlos. Quer dizer, a questão das soluções imediatas que a gente tem possibilidade de ter não podem ser descartadas em função por isso que eu gosto de trabalhar com a ideia da escada. Saiba em que degrau você está e saiba que você está subindo na escada e não descendo nela. Isso é fundamental, sem dúvida. Professora Suzy, gostaria de falar a sua pergunta para a Luísa? Posso falar. Me ouvem? Claro. Luísa, eu cheguei um pouquinho depois do início da tua apresentação
Eu não sei se chegasse a comentar que biopolímero que vocês produzem. A biorresina é uma matriz biopolimérica que ela foi ajustada para fazer grânulos, né, para formar essa matéria-prima para os transformadores. Eu vi no chat, não é PLA, tanto é que resultou um novo pedido de patente. Então, é um novo biomaterial. Inclusive, a gente tem tido essa discussão de chamar de bioplástico ou não, porque, na verdade, a gente quer substituir o uso dos plásticos, mas não é um plástico. E aqui eu tinha visto também sobre a questão da aplicação dos alimentos. E como eu disse antes, o projeto foi focado no gap tecnológico, de fazer um biomaterial escalável e processável na indústria de transformação. E a gente sempre buscou plásticos flexíveis de uso único. Abordar primeiro essa parte das embalagens, que são mais de 60% do plástico consumido hoje, e que é o grande problema. Porque, como eu disse na apresentação, o plástico é um material riquíssimo. A gente está perdendo dinheiro quando não se reutiliza ele. E então a gente está num passo à frente, que é a modificação do produto e modificar esse uso das embalagens. Então, para alimentos, não foi pensado no momento. É possível um desenvolvimento, mas com certeza precisa a gente trabalhar um pouco mais nessa matriz biopolimérica. Certo, obrigada pela resposta. Fiquei interessada porque eu penso, por exemplo, que muitos biopolímeros, né, eles têm geralmente uma problemática que é ter uma grande permeabilidade a vapor d'água, né, muitas vezes, né, isso... A umidade, a falta de resistência da umidade. Sim, essa é uma das características que a gente pode modificar na matriz biopolimérica, mas não foi o nosso foco. E hoje, quando a gente busca parceiros, a gente sempre fala que essa primeira biorresina foi pensada para invólucros externos, e justamente que é o problema maior, que são essas embalagens de uso único, que são, por exemplo, sacolinhas plásticas que a gente usa 12 minutos, já comprovadamente. Não. Parabéns pela empresa, acho que é uma boa, realmente é uma possibilidade de subir na escada, né? Como falou a professora Asher aí, eu acho que é importante que se desenvolvam outras aplicações, né? E eu acho também que uma das maneiras de a gente subir na escada é com o desenvolvimento tecnológico, né? Porque o próprio exemplo que foi dado ali pelo professor Asher da carne vegetal com sabor de carne, né? A gente não vai conseguir fazer com que 100% das pessoas parem de comer carne, mas a gente tem que oferecer opções sustentáveis. Eu acho que isso é o papel aí dos engenheiros, né, de oferecer aplicações, ou oferecer desenvolvimento de tecnologias que possam ser sustentáveis e que possam eventualmente substituir, né, por um produto que seja aceitável para a população, que as pessoas possam, num primeiro momento, fazer essa transição, nem que seja num outro momento, se isso for realmente possível, fazer uma transição completa, né? Mas eu acho que passa pelo desenvolvimento tecnológico, né? Desenvolver tecnologias que eventualmente não existem hoje, né? Por isso que a gente acaba não tendo opções, né? Então, acho que é super importante pesquisar nessa área. Parabéns pela palestra, professora. Eu também gostei bastante. Eu acho que é exatamente isso que você disse, né? Quer dizer, nada vai acontecer de hoje para amanhã. O pessoal gosta de dizer assim, olha, entre 8 e 80 tem 72 números, né? Então, a questão é saber dar o passo que seria... Agora, Carlos, deixa eu fazer uma sugestão aqui para a Luísa, não sei, uma pergunta aí. A gente tem trabalhado um laboratório parceiro aqui que trabalha com microalgas para a produção tanto de produtos de alta qualidade quanto produtos mais simples, como biodiesel e outras coisas assim. Um dos grandes problemas com as microalgas é justamente produzi-las elas em meio sólido, fixo, de forma a que você não tenha que passar pelo processo de separação da alga da água. E tem sido usado lâminas para os bioreatores em papel. Recentemente vi uma dissertação de um aluno aqui na UFBA de produzir em placas cerâmicas. Vocês já pensaram em biofilmes que possam ser substrato para a produção de microalgas?
substituição de plástico? Não, microalgas para o uso que for, seja astaxantina, seja biodiesel, seja fármacos, o que seja. Por que eu digo isso? Porque se você pode trabalhar na estrutura molecular do biofilme, você pode torná-lo muito mais adequado para fixar a placa de biofilme do que outros materiais que você não reengenheira, ou mais difícil de reengenheirar, ou que você tem menos variáveis para reengenheirar. Se vocês tiverem interesse, posso fazer um contato para que vocês... Né, porque o grande problema para vocês trabalham com material, mas vocês não têm um banco de algas para testá-lo. O pessoal aqui tem... Poderiam, de repente, trabalharem em conjunto. Certo, a gente está à disposição para possíveis projetos aí. A gente quer, o quanto antes, fazer a aplicação dessa biotecnologia. Eu tenho uma interessada em doutorado para trabalhar também com microalgas nesse sentido. Mas pegando o gancho da fala final da Suzy, antes que o Douglas comece a me xingar, o Douglas Vieselli, ele faz um comentário aqui, que lê um artigo sobre inserção de proteínas provenientes de insetos na alimentação de uma população, como um substituto proteico muito mais barato e saudável. Era inserido como farinhas em pães, biscoitos e afins. Como que tu acha que seria um primeiro passo para inserir fontes de proteínas com melhor custo-benefício e em alimentos que todos consumimos diariamente, tentando buscar essa ideia de subir a escada e se aproximar do consumo sustentável? Olha, tá ligado? Pelo que eu sei, o consumo de proteína de insetos é anterior a de boi. Acho que o boi nem existia quando o pessoal já comia insetos. O grande problema é que a China está parando de comer formiga para passar a comer boi. Mas, sem dúvida, são fontes de proteínas animais extremamente interessantes, né? Aliás, eu vi uma vez um filme, não sei qual a validade dessa informação, mas que na China já existem usinas que usam baratas, criações de barata, para o processamento de papelão, por exemplo. Então, eles estão pegando os carboidratos do papelão, a massa orgânica, o carbono dentro do papelão, para transformá-lo em barata. Agora, o problema aí tem um problema cultural sério, né? Que o pessoal acha que barata é um monstro, gente tal, mas pode ser, né? Eu vi esse vídeo das baratas aí. Você viu, né? Interessante, né? Eu vi. Eu acho que a rota de usar insetos e tal... eu sempre dizia o seguinte, numa época da minha vida eu trabalhei com saneamento rural e um dos grandes problemas era a transmissão de xistosomose. Aí o xistosoma tem um hospedeiro intermediário que é um caramujo, né? Que a cercar invade ele e daí sai o bom, já esqueci até da terminologia dos bichinhos que participam, mas ele diz o seguinte, rapaz, a gente resolvia o problema se o pessoal transformar o caramujo em um prato da culinária chinesa. Não ia sobrar um. Mas é uma piadinha, pessoal. Desculpa, foi uma piadinha aí. Eu posso até falar um pouco da questão das proteínas, porque eu sou professora da engenharia de alimentos e engenharia química, né? Eu também acho que os insetos são uma opção de uma boa proteína, mas eu acho que a gente também tem muita coisa ainda inexplorada em termos de proteínas de origem vegetal, né? Que dá muita coisa para explorar ainda, muita coisa que a gente não utiliza, não conhece, né? E eu acho que também é um campo super grande para ser aberto, né, em termos de proteínas vegetais. Com certeza. Também é um caminho bem interessante. Perfeitamente. Bom, a gente está chegando já ao final, né? Temos aí mais 13 minutos do horário, certo, Vitória e Gabriela? E tem uma pergunta aqui do Douglas Valada, né? Que eu acho que ele dirige ao Asher, mas que acho que certamente, Luísa, tu também pode fazer uma colocação, onde ele agradece as provocações e gostaria de saber a opinião sobre a grande quantidade de selos verdes que temos hoje associada a produtos e marcas. Eles realmente agregam na busca pela sustentabilidade ou contribuem para uma falsa sensação de consumo consciente? Eu queria ouvir a opinião de Luiz antes de eu falar.
Eu concordo com o senhor que apontou que parece que a gente tem uma licença para usar mais. Eu concordo que a gente tem que dar um passo atrás nesse consumismo e vou além, que esse pensamento das atividades individuais e pontuais talvez não sejam suficientes para a gente fazer essa mudança que a gente quer. Tanto por isso que a Biopolix focou no desenvolvimento industrial, sempre buscou essa escalabilidade. Nós poderíamos ter falado, sim, temos um bioplástico de fonte renovável e está aqui. E por método casting, que é muito difícil de escalar, ou de uma fonte renovável que não é padronizada e que causa problemas na indústria e que não tem confiabilidade. E nós fomos além, nós fomos buscando essa questão de industrialização mesmo, porque hoje o plástico é commodity, então a gente já tinha essa visão de escala para poder fazer alguma mudança nesse cenário. Então, os selos verdes, e até está em discussão na Europa, as novas nomenclaturas, e eu acho que aqui no Brasil a gente também tem que adequar, que esse selo verde, às vezes, é uma informação inadequada. E por isso que a gente tem que trabalhar muito, né? Eu passo o dia falando sobre isso, que a gente tem que começar trabalho de formiga, um a um, falando, não, sabe o óxido biodegradável? Sim, ele vai se despedaçar, mas ele segue poluindo. Essa é uma informação que parece que foi esquecida, né? É difícil alguém do senso comum saber. E então, falando desses microplásticos, a gente tem que estar muito atento. Eu já passei em reuniões que a pessoa falava, não, eu tenho certeza, o saquinho que eu uso para o meu cachorro, para os dejetos dele, é biodegradável. Eu falei, vamos entrar no site então. E aí eu usava um aditivo que degrada, mas é plástico igual. Então, eu acho que esses selos são bons, mostram uma preocupação do consumidor, mas ainda tem muito greenwashing, tem muito uso incorreto. E eu acho que é um começo para quem está observando o nosso futuro. Então, por um lado, eu acho que eles têm que existir, mas do outro lado, a gente tem que ter melhor consciência do que eles significam. Beleza. Asher, antes de tu falar, a professora Regina está mandando um abraço, está tendo que sair, mas ela fez uma pergunta, para que ninguém fique bravo comigo. Ela pergunta qual seria a solução, então, para a casca de melão. Aí tu já pode juntar aí com essa outra pergunta que foi anteriormente formulada. Veja bem, com a casca do melão ainda não sei exatamente, mas com a casca da melancia, por exemplo, o que eu faço é o seguinte, eu descasco, agora realmente não consigo aproveitar ela. Eu tenho uma grande sorte de que no fundo da minha casa tem uma área de mata muito grande, então qualquer material de casca, que é a embalagem de fato da fruta, ou do legume, da hortaliça, se eu jogo ela pela janela, como é uma coisa de baixa carga, eu acabo retornando ela sem gerar o ônus dessa casca, gerar emissão de carbono pelo transporte no sistema de coleta pública. Agora, óbvio que a maior parte que eu não consigo usar de forma adequada, e pelo que me penaliza, eu consigo compostar. Agora, no caso da melancia, por exemplo, eu antigamente cortava, tirava a parte vermelha, porque eu gosto muito de comer, então eu ficava a parte branca e a parte verde. O que hoje eu faço, eu retiro a parte verde de uma forma cuidadosa, com uma faca bem amolada, e com a parte branca faço um picles. Agora, eu não tenho tido sucesso de convencer as pessoas a comerem a quantidade de picles que eu consigo gerar
para isso. Mas é uma coisa que, por exemplo, a melancia é da mesma família do pepino. Você faz picles de pepino. E a minha mãe fazia picles de casca de melancia, que é excelente. Agora, é uma questão de balanço entre produção e consumo. E que você pode... Agora, eu imagino que liofilizar, secar, etc., desde que haja um sistema de ecologia industrial que colete aquilo para que possa ir a quem o consuma, que gosta de consumir essa casca e não gosta de consumir a melancia, é fundamental. Mas, evidentemente, que implica toda uma questão de logística que vai ter que ir sendo estruturada. À medida que a gente vai avançando com isso, a gente vai eliminando o conceito de resíduo para essa parcela. Sim, sem dúvida. E vai eu concordo com a resposta que a Luísa deu com relação aos selos verdes, de gestão ambiental, selos de gestão ambiental, e o risco deles se transformarem, que é muito grande, em greenwashing. Aliás, eu não sei dizer, mas a minha sensação é que há mais greenwashing que intenções adequadas, né, para isso. Eu tenho milhões de exemplos. Aliás, numa apresentação mais longa, eu tenho até as fotografias com os nomes das empresas, né, como elas praticam esse greenwashing. Aliás, uma rapidinha só. Uma empresa de polímeros que fabrica copos descartáveis fez uma análise de ciclo de vida para dizer que o impacto ambiental da lavagem do copo é maior do que o descarte do copo plástico descartável. Aí, na hora da apresentação, o cara vai dizendo os critérios que utilizou e, rapidamente, para ninguém ouvir, diz que eles consideraram que o garçom do local onde eles fizeram o estudo gastava 2 ou 3 litros de água para lavar um copo. Aí consegue viabilizar o copo descartável. Aí eu disse, vem cá, rapaz, se você está pensando em análise de ciclo de vida, você está inserido numa lógica de prevenção da poluição, você não considerou a possibilidade de educar o garçom para lavar o copo com menos água? É. Então, um pequeno silêncio. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Viva a voz. Acho que ali no chat nós pegamos tudo, né, Vitória e Gabriela? Não tem resíduo? Sim, pegamos tudo. Deixei sem resíduos, sem perguntas residuais. Todos foram contemplados. Acho que sim, todas as perguntas foram feitas, né? A gente agradece, né, a presença de todos aqui, dos professores, palestrantes, colegas, pessoas de fora da instituição. Com certeza a gente conseguiu trazer uma reflexão muito boa para esse evento, sobre produção e consumos responsáveis, o quanto isso é importante. Todos saímos daqui hoje com mais conhecimentos e reflexões do que entramos, né? Vamos sair pensando mais em tudo que foi falado e podendo aplicar mais as coisas que a gente aprendeu. Então, eu agradeço em nome de toda a comissão da Semana Acadêmica da Politécnica a presença de todos vocês, né? Lembrando que a lista de presença, para quem ainda não preencheu, fica disponibilizada até às 22 horas, então quem ainda não preencheu, preencha a sua presença, é muito importante para nós esse registro. E mais uma vez agradeço a todos que aceitaram o convite, a todas as perguntas, a presença de todos, e muito obrigado, uma boa noite a todos. A gente tem uma programação até sexta-feira fantástica, então nos prestigiem, participe. Caso não tenha feito a inscrição no site, não tem problema nenhum, tem o link de acesso ao evento, pode entrar, preenche a presença na ata disponibilizada no Forms e tá tudo certo. A gente conta com a presença de todo mundo e mais uma vez agradece, né, pelas falas e pela participação de todos. Uma boa noite para todo mundo. Desculpa quebrar o protocolo, mas como nós temos ainda mais de 100 pessoas, eu vou sugerir uma última fala dos nossos painelistas. Então, claro, pode falar. Pode ser a última fala deles, sim. Eu faço aqui o encerramento. Claro, e a gente passa, então, para eles a fala para agradecer ou se quiserem deixar alguma mensagem final para todo mundo. Acho super importante, sim. Acho que a gente começa pelas damas, então, né? Começa pela Luísa e depois o professor Archer. Só tenho a agradecer a oportunidade de mostrar o que a Biopolix tem feito. São passos pequenos, mas que a gente tem um grande mercado para crescer, um grande problema para resolver.
e nós estamos trabalhando para contribuir isso, principalmente com o desenvolvimento da biotecnologia para a sustentabilidade. E agradeço a oportunidade e estou à disposição para os professores para a gente conversar depois sobre novos desenvolvimentos. Obrigada. Obrigado, Luísa. Eu também quero agradecer a vocês. Olha, para mim é sempre um grande prazer participar dessas discussões com vocês aí. Já tive uma época que visitei com mais frequência, tanto conversas com a Unicinos, quanto com o pessoal da ORG em outros momentos. E realmente as discussões com vocês são extremamente estimulantes. O que eu queria apenas dizer, aliás, mais do que pedir, suplicar que minhas palavras não sejam consideradas como um desestímulo a se conseguir essas soluções, apenas que sejam consideradas como um chamado de a gente não pode, precisa se fazer muitíssimo mais do que já está sendo feito hoje. Era só isso, e muito obrigado, Carlos, Vitória, todo mundo que participou da organização da semana. Bom, obrigado aí, Luísa, obrigado, Asher, ao Luiz também, que acabou não conseguindo se manter. Eu acho que apareceu muitas vezes no chat aqui o pessoal falando em reflexão, né? E que as reflexões se transformem em ações, né? Eu acho que a gente é fundamental que a gente haja e a gente tem essa capacidade de agir. A gente tem que resistir aos maravilhosos doces, resistir àquele excesso de carne do domingo, né? Resistir a uma série de coisas, porque a gente tem que olhar lá na frente, né, o que queremos para o nosso futuro, né? E as oportunidades também. Eu acho que aqui eu fico fazendo essa brincadeira e faço isso um pouco na sala de aula, que eu sou um professor do século passado, né? Porque eu descobri a área ambiental por conta própria, né? Porque, na verdade, na minha formação, pelo menos até o mestrado, não havia uma mínima preocupação na engenharia de a gente pensar que na área ambiental a gente teria oportunidades, inclusive oportunidades profissionais no futuro, né? Que coisa melhor que é tentar participar dessa escadinha que tá sendo trilhada, né? E ainda se satisfazer profissionalmente, né? Então aqui trazendo a Luísa e o Luiz, né, que eu brinco que são desse século, nasceram lá, acho que no século passado, mas eles se constroem como profissionais em 2000 no século 21, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, graduandos e pós-graduandos, né, eu acho que a gente precisa transformar a nossa criatividade, as nossas oportunidades e aquilo que a gente está estudando muito, que nos incomoda, porque amanhã ou semana que vem, essa semana se liberaram um pouco, né, de física, química, matemática, estão aqui, vão voltar para lá, e como que com aquele conhecimento a gente busca essas soluções que nós tanto precisamos para tentar fazer com que eu sempre falo, eu uso um outro exemplo, que nós, considerados ambientalistas, estamos de bicicleta, enquanto que o desenvolvimento ecológico que impacta, né, que traz insustentabilidade, anda de Ferrari, né, e a toda por hora, né. Então, assim, nós temos uma tarefa árdua, né, mas eu acho que toda a discussão aqui é muito pelo contrário, de desestimular, e sim para saber que todos nós temos grande oportunidade aí de atuar e agir para buscar as soluções que precisamos, né? Muito obrigado e, de novo, pela oportunidade de estar aqui mediando esse debate. E seguimos, né? É importante, a Vitória comentou, temos uma série de atividades nos próximos dias, né? Amanhã com o painel Magna, né? Que vai trazer as ODS numa discussão, inclusive, com o representante da ONU, se não me engano, né, Vitória? Isso, do Programa das Nações Unidas. Tá. Então, uma boa noite e fiquem bem, e seguimos aqui nos embebedando com essas temáticas e da utopia do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite.
Ok. Tchau, 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 Asher. Eu acho que já foi. Já saiu. Ah, foi